Deus abençoe, irmãos. São João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Cada título que nós damos às mensagens que pregamos sempre causa algo no coração dos trinitários, dualistas, mas esta própria escritura da palavra também causa. Eles ficam sem saber como explicar isto. Eu e o Pai somos um, sendo uma unidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre Melquisedeque e Jesus eram um. Eu creio que na mensagem o grande príncipe rei Melquisedeque, o grande príncipe rei, que irmão Brana diz que Melquisedeque era a parte anterior de Jesus Cristo. Então, são títulos e são mensagens que os dualistas trinitarianos também não podem pregar. E como pregar? Como eu e o Pai somos um, não tem jeito de pregar. Falam, mas não crê. Do jeito que é a própria palavra, do jeito que o próprio Jesus mostrou. Então eu quero ler aqui alguns parágrafos sobre Melquisedeque e Jesus eram um, e várias partes aqui para mostrar que é o mesmo ser, que é a mesma pessoa, sempre manifestando em um morfe, um corpo diferente no tempo de sua manifestação. Hebreus capítulo 7, segunda parte, parágrafo 69, irmão Brana diz, bom, cada coisa que eu pregar, se eu dou um título, isso é da mensagem do profeta. A mensagem tem que falar sobre aquilo, certo? E este Melquisedeque não era Jesus, pois ele era Deus. E o que fez Jesus e Deus diferentes? Que Jesus era o tabernáculo onde Deus habitava. Essa é a diferença. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. E esta é a diferença, que eu é corpo. Jesus é o tabernáculo onde Deus, o Espírito, habitou. Veio? Agora, Melquisedeque, Jesus tinha ambos, pai e mãe. E este homem, que é Melquisedeque, não tinha pai nem mãe, nem começo de dias ou fim de vida. Mas ele era a mesmíssima pessoa. Agora, para crer nisso, tem que crer no profeta do jeito que ele cria. Ele era a mesmíssima pessoa. Porque é um corpo que revela o invisível, o espírito invisível. Deus é espírito, Deus é invisível, mas tem que ter um corpo. Então, por isso você vê o Logos, que é a coluna de fogo, o corpo teofânico, mas logo você tem que ver o corpo de carne. Por isso, irmão Brana vem e diz, mas ele era a mesmíssima pessoa. Era Melquisedeque e Jesus eram um. Assim como eu e o Pai somos um, foi o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Assim ele diz, Melquisedeque e Jesus eram um. Por quê? Eu, que é corpo, o Pai que está em mim, nós somos um. E aqui está Melquisedeque e Jesus era um. Aquele mesmo Deus que é a palavra, que esta palavra é um corpo teofânico, e que desse corpo teofânico ele se converteu em Jesus. Por isso era um. Não eram dois
nem 3, era 1. Outro parágrafo, Jesus e Deus foram um exatamente. Estamos falando desta palavra deidade pelo motivo que sem revelação da deidade, ninguém vai no arrebatamento. Não tem ninguém salvo para rapto sem a revelação da deidade. Se você crê em 2, se você crê em 3, se você crê na unicidade, também não há rapto. Tem que ser unidade. O Pai no Filho. Melquisedeque em Jesus. Aí você vai ter somente um. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Parágrafo 22. Jesus e Deus eram exatamente um. Jesus e Deus foram um. Porque tem aqueles que dizem, não, mas Jesus não era Deus, Jesus é um outro. É porque eles nunca chegam à revelação desta unidade de Deus. Deidade, meu irmão, é unidade. Deidade não é dualidade. Deidade não é um pai e um filho, isso é dualidade. Deidade é o pai no filho. Aí você vê um. Como o irmão Brano está dizendo aqui, ó. Como Jesus e Deus foram um exatamente. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas você sabe que o corpo no qual pôde reconciliar era Jesus. Deus não podia nos redimir sendo ele espírito. Ele precisou usar cordeiro do Velho Testamento. Ele não podia nos redimir porque ele era espírito. Ele não podia nos redimir no corpo teofânico, porque nem espírito sangra e nem corpo teofânico sangra. Então ele não podia nos redimir como Deus espírito, nem como Deus coluna de fogo. Ele não podia nos redimir. A palavra, aquela palavra tinha que estar encarnada para verter sangue, porque a Bíblia diz, sem sangue não há remissão de pecados. Tem que haver sangue. E pai não pode verter sangue. Coluna de fogo não pode verter o sangue, que é a teofania. Mas quando este pai, essa coluna de fogo, estava num corpo chamado Jesus, e Jesus é Deus, e Jesus diz, eu e meu Pai somos um, agora sim, esse é o corpo no qual Deus podia nos redimir. Deus não nos redime no corpo espiritual, nem no corpo teofânico. A nossa redenção está num corpo de carne, porque é ali que verte sangue, que pode apagar os nossos pecados. E não apenas cobrir, como o sangue de animais cobria, mas o sangue de Cristo, ele não cobre, ele apaga nossos pecados. Então, esta é a forma de Deus nos redimir. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por isso o irmão Brana vem e prega, Melquisedeque e Jesus eram um. Jesus e Deus, um. Exatamente. O desvelar de Deus 50, ele diz, Jesus e Deus são a mesma pessoa. O dualista, o que você vai fazer com a sua mensagem? Só porque você prega o parágrafo que o irmão Brand diz que Deus não é como o seu dedo. Deus não é como o seu dedo porque ele não é unicista. Deus não é como o seu dedo. Ele é unidade. Que o Pai está no Filho, formando uma unidade. Já disse para vocês, aqui você está vendo um corpo. Mas esse corpo aqui ele tem uma unidade no meu espírito, nesse corpo e nesta alma, que difere dos demais animais. Jesus e Deus, a mesma pessoa, o desvelar 50. Escuta. Agora um outro dia, um ministro batista lá em Tucson,
Ele diz: como pode você dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? A irmã Brana diz no parágrafo 51, do Desvelar: eu disse, bem, é muito fácil. Se você simplesmente deixar seu próprio pensamento se afastar. Você que não consegue ver Jesus e Deus ser a mesma pessoa, é por causa do seu pensamento. Deixa o seu pensamento afastar. Põe seu pensamento de lado. Põe sua forma de pensar, sua crendice de lado. Coloca isso de lado, irmão Brana diz, isso é simplesmente o seu próprio pensamento se afastar. E pensar nos termos bíblicos. Ele está dizendo que você, que não consegue ver Jesus e Deus sendo a mesma pessoa, ele está dizendo que você não pensa nos termos bíblicos. E se você não pensa com os termos bíblicos, você está pensando com o anticristo. Contrário a Deus, contrário à Bíblia. É isso que você precisa aprender. Eles são o mesmo ser. Deus é um espírito. Jesus é o corpo no qual ele estava velado. Olha como é tão simples a unidade, não a dualidade. Não um Jesus pequeno e um Pai grande. Isso é quando Jesus estava na terra, ele tinha que dizer, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu, porque o Pai é espírito, eu sou carne, eu tenho que morrer. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e meu Pai somos um, porquanto a fé de Paulo diz, portanto nele habita, isso é presente. 2,9 de Colossenses, porquanto nele, não neles, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus habita em Jesus. Por isso, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Eles são o mesmo ser. Deus é um espírito. Jesus é o corpo no qual ele estava velado. O espírito estava velado. O Pai estava velado. Foi por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O problema é a pessoa não crer. Por isso nunca pode ver esta unidade do Pai com o Filho. Eles fazem duas pessoas. Eles fazem o Pai Espírito e o Filho apenas um homem. Mas você tem que saber que o Filho era Deus. Ele foi gerado por quem? Ele não foi gerado por um homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não é Deus. Maria concebeu do Espírito Santo. Quem era o pai de Jesus? Então, não era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e Deus é uma coisa só. Mas aqui tem um corpo. Você pode falar em Deus, falar no Espírito Santo, mas você não tem um corpo que possa revelar esse Deus. Quando você olha em Jesus, ele revela Deus. Ele revela esse Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse que ele tinha que voltar ao Pai. Se ele não voltasse, o Consolador não podia vir para o povo. Porque ele tinha que voltar à forma de Espírito para ele estar no povo. Não era terceira pessoa, outra pessoa, era ele em forma de Espírito para estar na igreja no dia de Pentecostes, para fazer da igreja o ministério do Filho de Deus, como Deus no Filho fez o ministério do Filho do Homem, até chegar no tempo do irmão Brana. Deus no irmão Brana é quem fez o ministério do Filho do Homem. William Branham não podia ser o Filho do Homem se ele não tivesse Deus nele. Mas por ele ter Deus nele, então ali estava o ministério de Deus, do Filho do Homem, numa carne. Então, Jesus e Deus são a mesma pessoa, o mesmo ser. Olhe sempre para Jesus. Como é bom. Eu gosto desta deidade, desta unidade. Porque isto faz eu orar bem, orar a Deus e saber com quem eu estou falando. E saber que
eu estou falando com alguém que não tem que falar com o outro para poder me atender, para poder me abençoar. Não, São João já mostrou isso para nós, que não pode, e que ele não ia fazer isso. Ele, quando voltasse para o Pai, você podia orar a ele, ele não ia falar para você que eu vou falar com o Pai. Ele diz, não, porque o Pai sabe todas as coisas e já estava nele. Isto é o trabalho depois do Calvário, que você tem que entender. Esta revelação tinha que descer no corpo das pessoas, como desceu no corpo do profeta William Branham, para poder operar esta palavra. Escuta, Jesus e Deus sendo a mesma pessoa. Tem parágrafos, agora você vai, procura o dualista, vê se eles pregam esse parágrafo. Jesus e Deus sendo a mesma pessoa. Ele não pode pregar porque ele diz que Jesus é um, o Pai é outro, Deus é outro. Então eles não podem pregar a mensagem do profeta. Essa mensagem que estamos pregando é muito simples, mas esta é a verdade do tempo que você está ouvindo. Não existe outra verdade, não existe dualidade, não existe trinitarianismo. Unicidade é unidade. A unidade de Deus numa única igreja. Ele é um Deus, ele tem uma igreja só. Aqui está. Olhe sempre para Jesus. 173. João Batista olhou um dia e quando ele o fez, ele viu uma pomba e uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isto o que ele viu. Olha a revelação do profeta. Foi isto o que João Batista viu. Então ele viu Jesus e Deus sendo a mesma pessoa. Se não fosse o profeta falar isso, eu também não creria. Eu só creio porque o profeta mostra e eu vejo que isto é a realidade. Por que você lê a mesma mensagem que leio e não pode crer? É como os trinitarianos. Nós lemos a mesma Bíblia, mas eles creem em três. Lemos a mesma Bíblia, mas tem os dualistas. Lemos a mesma Bíblia, mas tem os unicistas. Lemos a mesma Bíblia e temos aquele que crê na unidade, na deidade de Deus. Escuta, Jesus e Deus foram um. Eu estou já no último parágrafo para te ajudar. Note, ele disse, assim como o Pai me tem enviado, assim também os envio eu a vocês. O Pai que lhe enviou, diz o profeta, entrou nele para confirmar a palavra. E ele mesmo, Jesus, que envia o seu povo, vai no povo que ele envia. E dizendo, as obras que eu faço, vós as fareis. Certo? Ele orou para que pudéssemos ser um, não dois. Jesus orou para que pudéssemos ser um. Um com ele, não um com uma organização, não um com um sistema, mas um com Deus. É assim que você vê a unidade. Eu e Deus somos um. Deus em mim. Você e Deus é um. Deus em você. O Espírito em você. Não somos dois. A igreja e Deus é um. Por isso, é a unidade de um Deus numa única igreja, pregou o profeta. É fácil para você entender. Ele diz assim, não um com o sistema, mas um com Deus, porque Deus e sua palavra são um. Aí você pode começar lá no princípio, era a palavra, era o verbo. E Deus e a sua palavra era um, não era dois. Deus e o Logos é um, não é dois. Deus e a coluna de fogo é um, não é dois. Porque Deus é espírito, é invisível.
Mas quando você tem o corpo do Logos, a luz, para te revelar Deus que você não pode ver, o Espírito que você não pode ver, até que este Deus veio e se tornou carne, para poder nos redimir, nos comprar com o próprio sangue de Deus. Nós não fomos comprados com o sangue de um Jesus, mas de Deus Jesus. Yeshua. Fomos comprados pelo sangue dele. Não é de um homem natural. É Deus. Nada podia nos resgatar, senão o próprio sangue de Deus. Porque o que causou o pecado foi um animal. Aí Deus veio e mandou oferecer um animal. Ele mesmo ofereceu um animal no início. Aquilo tipificando que viria o tempo do Cordeiro humano, que não cobriria o pecado, mas tiraria o pecado do mundo. Esta é a causa de você crer que uma criança que nasce até num antro de prostituição, se é uma criança que nasceu, você não pode dizer que ela vai para o inferno. Porque o sangue de Jesus Cristo, diz o profeta, nos purifica exatamente neste nascimento. Agora, depois que essa criança cresce, ela tem a opção, ela vai fazer a opção, ou Deus ou o diabo. Ou a palavra ou o mundo. Ou a palavra ou a denominação. A criança vai fazer opção. Mas se ela morrer criança, novinha, ela vai ao céu. Ela é salva. Depois de grande é diferente. Porque aí você faz a sua escolha. Você pode ver que nós falamos como menino. Andamos como menino. Mas depois nós crescemos. E nós andamos como um adolescente. E o adolescente não tem maturidade mental. Ele não tem maturidade. Porque o adolescente pega aí os seus 12, 13 anos, até os 17, 18 anos, um adolescente. Ele não tem a mentalidade formada ainda. Ele precisa a sua maturidade. Quando ele chega aos seus 21 anos, ele já é emancipado. Você vê que vai crescendo, o ser humano é assim. Quando você tem 4 vezes 7, cada 7 anos é uma etapa da vida, diz o profeta. Quando você tem 4 vezes 7, aí 28 anos. É o tempo que já deve estar maduro. Se não amadureceu até ali, rogamos a Deus que Ele tenha misericórdia de você. Que não amadureceu até 28 anos. Porque depois não é tempo mais de amadurecer. Rogo a Deus que você seja maduro, madura. Por isso, quando chega a esta altura de idade, é quando as pessoas estão aptas para fazer suas escolhas para um casamento. Elas têm que estar maduras para isso. Que não é o pai, não é a mãe, não é o pastor. É ela, é ele. Hoje não é o pastor, não é a igreja. É eu e Deus, é você e Deus. O casamento também é assim. Mas tem que chegar à maturidade. Você tem que chegar à emancipação da responsabilidade, 21 anos, e aí depois você parte para a vida madura. Aí tudo que você fazia na vida de criança, você não faz na vida madura. Você já pensou bem, eu com 28 anos, nem que hoje nem se usa mais, né? Se vocês encontrassem eu com um pau de vassoura na perna e tocando cavalo, você já pensou? Você diz, o Osmar está problemático da cabeça. Por quê? Porque não é tempo daquilo. É tempo de andar a cavalo de verdade. Mas quando é criança, se usa as coisas de criança. Mas depois, quando você cresce, você amadurece, então você faz a sua escolha. Por isso Deus não te manda para o inferno. Você vai porque você quer. Deus não te manda para o céu.
Você vai porque você fez uma escolha do céu. Deus não vai pegar você e vou te levar para o céu se eu não quero ir. É a minha escolha. Ele já fez o homem com esta facilidade de escolha, livre-arbítrio. Mas você tem um livre-arbítrio não quando você é menino, não quando você é um adolescente, mas quando você emancipa e vai para o amadurecimento. Aí sim você pode fazer sua escolha, porque aí você vai pagar o preço. Se você faz uma coisa errada, depois de emancipado, é você que vai para a cadeia, porque fez a coisa errada. Ninguém vai para a cadeia por sua causa. É você quem fez, porque já está emancipado. Nisso sempre me refiro. O casamento é uma bênção para cada pessoa emancipada, que deixou as coisas de menino e que agora está pegando uma responsabilidade de homem, de mulher. Amém. Amém? Jesus e Deus foram um. E você e eu e a palavra temos que ser um. Agora, eu tenho que ter a minha mente madura, meu coração maduro, para que eu e a palavra seja uma. Palavra é Deus, a palavra é o Filho, pois a palavra estava aqui em carne. E eu e esta palavra somos um. Você e esta palavra é um. Você não pode estar falando uma coisa diferente da Bíblia, diferente da palavra. Você não pode dizer que crê na mensagem e diz que Jesus é apenas homem. Você não pode crer na mensagem do profeta tendo uma fé desta minúscula. Você precisa ter a fé que o profeta teve. Recapitulando para mim encerrar, Melquisedeque e Jesus eram um. Jesus e Deus foram um exatamente. Jesus e Deus são a mesma pessoa, eles são o mesmo ser. O Desvelar de Deus 50-51. Jesus e Deus sendo a mesma pessoa, olhe sempre para Jesus. Jesus e Deus foram um, porque tiveram que ser pastores, 126. Não deixa outra coisa entrar na sua mente. Tenha esta revelação, que você e Deus é um também. Você já está na altura de fazer uma decisão. A idade das eras passaram. E eles não podiam fazer uma decisão desta, porque precisava chegar o tempo do casamento. Mas a igreja chegou no tempo do casamento, ela não brinca de boneca, ela tem filhos. Ele não brinca de carrinho. Não. Agora, ele age como um homem. Gerar filhos. Porque esse é o papel verdadeiro de cada um. Porque saiu daquela vida imatura e chegou à vida madura, que pode expressar como cristão hoje. Podemos expressar como homens. As pessoas podem crer no que nós falamos. Nós temos palavra, tem gente que não tem palavras. Você não pode crer nelas porque elas não têm palavras. E tem pessoas que põem palavra na sua boca, dizendo que você disse e você não disse. São os que nasceram para pôr palavras na sua boca. Enquanto você não precisa de ninguém para pôr palavras em sua boca, porque você é responsável pelos seus atos. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu e o Pai somos um. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que a nossa alma tem o refrigério no Espírito em nosso ser. E o seu nome é glorificado por nosso viver com revelação. Não queremos apenas em palavras, mas por revelação, por ações,
que nós temos que provar o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Eu sou Jeová Jireh, aquele que provê as coisas impossíveis, que habito neste céu e muito além do véu, na luz inacessível. Eu sou Jeová Nissi e hoje estou aqui te dando alegria. Eu já fui Abraão, mas hoje estou com João na mensagem do dia. Ele é o grande Deus e Ele me escolheu. Agora eu sou dele, agora Ele é meu. Eu sei que Ele me ama e hoje Ele brama no novo nome seu. Eu sou o Deus zeloso, o Todo-Poderoso. Eu sou varão de guerra, sou Deus maravilhoso. Fui eu quem fiz os céus, fui eu quem fiz a terra. Com grande diligência eu trouxe a existência do sol e as estrelas e as grandes maravilhas que o mundo compartilha e nós podemos vê-la. Ele é o grande Deus e Ele me escolheu. Agora eu sou dele, agora Ele é meu. Eu sei que Ele me ama e hoje Ele brana no novo nome seu. Eu sou o teu remédio, eu curo o teu tédio, a tua incerteza. Enquanto estás gemendo e te enfraquecendo, sou tua fortaleza. Contigo passo a passo, te tomo em meus braços, eu nunca te deixei. Sacio a tua fome, até meu novo nome eu já te revelei. Ele é o grande Deus e Ele me escolheu. Agora eu sou dele, agora Ele é meu. Eu sei que Ele me ama e hoje Ele brana no novo nome seu. Ele é o grande Deus e Ele me escolheu. Agora eu sou dele, agora Ele é meu. Eu sei que Ele me ama e hoje Ele brana no novo nome seu. Temos alguns aniversariantes aqui. O irmão Agostinho Adriano, da cidade de Londrina, no Paraná, completou ontem aniversário, pastor. Deus abençoe, meu irmão. O pastor estará orando por você. E também o irmão Cosme, de Castanhal, já oferece esse culto em ação de graça pela passagem do seu aniversário, que é hoje.
O meu irmão Marcelo Camargo também está de aniversário hoje. E o irmão Tiago Bran, também lá de Castanhal, oferece esse culto em ação de graça pela passagem do seu aniversário, que vai ser amanhã. Agora, pedidos de oração. O irmão Everton, de Londrina, pede oração por sua sobrinha Maiara, que está passando por uma depressão pós-parto e precisa de oração. A irmã Bianca, também de Londrina, pede oração por ela. E o irmão Joel pede oração pela chaves de seu carro. Grande Criador, apresentamos a Ti as pessoas que completaram e que completam e que completarão mais um ano de vida nestes dias. Que o Senhor dê saúde, força, felicidade para cada um, para prosseguir Te servindo e sendo sempre agradecido por mais um ano que está vivendo nesta terra, diante de Ti, confiado em Sua palavra. As pessoas enfermas, Pai, que dependem de Ti, que elas sejam alcançadas e fortalecidas por Ti nesta hora, e que os males, as enfermidades, as dores desapareçam destes corpos, como a irmã Lourdes seja abençoada lá em Boa Vista, em Roraima, que ela alcance saúde e que os males, as feridas na boca, a pressão arterial, tudo seja controlado e as feridas sequem e desapareçam pelo poder de Deus. E qualquer outro irmão e irmã que está participando deste culto e dedicando este culto para mais alguém, que as pessoas possam aproveitar deste culto, Senhor. Não apenas ouvir uma vez, mas aproveitar e receber esta palavra. Ajuda cada um dos Teus filhos. Também este carro representado por esta chave que o irmão Joel Floriano estará usando, que o Senhor possa conceder graça, força e proteção, Pai, para que ele possa agir dentro da lei e o Senhor o guarda em todos os sentidos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui outra vez às 19h para mais um culto de adoração ao Criador. Esteja conosco, nós aguardamos você amanhã. E amanhã nós falaremos mais os nomes dos irmãos e irmãs que estão conosco, pois são muitos. Vamos deixar para o nosso culto de amanhã. Mas Deus abençoe vocês aqui do Brasil, também de Portugal, da África, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Sejam vocês todos abençoados pelo poder de Deus. Lá na Califórnia também, seja abençoada a irmã Fátima e toda a família. E cada um de vocês tenha esta luz e esta revelação que Deus deu ao seu profeta para nos ensinar neste dia final. Deus te abençoe e uma boa noite. Deus abençoe. Irmão Joel e a família, né? Conosco aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos estar amanhã junto. Boa noite. Vou cantando e profetizando. A mensagem não é minha, não. A mensagem é de William Branham, profetizada por João. Eu estou subindo o morro, cada vez subindo mais. Primeira e segunda etapa, hoje não me satisfaz. Estamos subindo o morro, cada vez subindo mais. Primeira e segunda etapa, já deixamos para trás. Quando eu subo, o inimigo desce, fica bem debaixo dos meus pés. A mensagem é que me fortalece, e eu vou subindo pela fé. Eu estou subindo o morro cada vez. Primeira e segunda etapa, aleluia! Estamos subindo o morro, cada vez subindo mais. Primeira e segunda etapa. Minha fé
seus e 7 trovões. A mensagem é de um só homem, para povos, tribos e nações. Eu estou subindo o morro cada vez. Aleluia! E João é o que vai na frente. Não estamos mais vagando ao léu. Não estamos buscando muita gente. Só eleito é que vai para o céu. Eu estou subindo o morro, cada vez subindo mais. Primeira, segunda etapa, hoje não me satisfaz. Estamos subindo o morro, cada vez subindo mais. Primeira e segunda etapa, já deixamos para trás.